Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar, talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos, de dar, vestir, de alimentar. Tudo a responsabilidade é tão fácil quanto as responsabilidades os encaram de safar-nos delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco. Os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Acabei de falar com o meu sobrinho lá, ele é católico e batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos. Ele começou a se relacionar com certa mocinha, se tornou católico e segurei a mão de sua mão ao falecer lá. Ela me disse as últimas palavras: cuido do Melvin. Ele tem tido sonhos, não consegue todo dia. Na semana passada ele tem tido sonhos e se eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando e me apressava para começar a fazer uma confissão, eu acordava, ele disse: eu me enganei. Eu disse: Melvin, você não precisa de interpretação para isso, o seu lugar é lá onde lhe diz respeito, esse mesmo, está vendo? Mas encarar responsabilidades, às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas criancinhas não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem de encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia disse: poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e tal, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada já faz muito tempo e deixam que as crianças façam o que querem. Mas mesmo, como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Vejam, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram: sei que está certo, irmão Branham, mas se eu fizer isso me expulsariam da igreja. E que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima, de modo que você tem que ser expulso em algum lugar. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer: bem, vou aqui e não volto. Volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela. Examine as escrituras. Jesus disse: examinar as escrituras, porque cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso, sendo trazido na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa, e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. E quando Ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Que tal vocês luteranos? Quantos luteranos tinham medo? As pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero quando ele apareceu com a justificação. Vejam que isso lhes custou, talvez a própria vida, por sair e confessar Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Vejam vocês, metodistas, como costumava ser, vocês eram todos chamados de santos roladores. Suponho que saibam disso. E entravam no espírito e se agitavam para lá e para cá e diziam que eles estavam com agitação. Isso não eram os pentecostais, eram os metodistas, muito tempo atrás, e eles se agitavam e tremiam, caíam sob o poder de Deus, jogavam água no rosto deles e abanavam com leques, achavam que desmaiavam, e agora vocês eram considerados um bando de santos roladores. Mas vocês tinham suas mães, pais, tinham de aceitá-la, encarar a verdade e os fatos ou rejeitavam, né?
E vocês pentecostais que receberam restauração dos dons quando o batismo do Espírito Santo apareceu, como falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja? Ora, os metodistas quiseram expulsá-los e expulsaram mesmo. Mas vocês tiveram que encarar isso e é uma coisa que tiveram de fazer. E o assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo e viram que era verdade, vocês têm de encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem de encarar essas coisas. Muito bem, e quando você vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez essas promessas e coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você simplesmente não pode ficar neutro, você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Disse, alguma atitude tem de ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa de quando entrou. E você está mais distante ou mais próximo de Deus toda vez que você entra ou sai lá fora. Ó, como é fácil as pessoas se safarem dessas coisas, e quero que pensemos essas quando começarmos os cultos oficialmente amanhã à noite. Quero que você note, quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito disso, tem de haver uma resposta. Digamos, por exemplo, que eu dissesse que iria em direção oeste e você me indicasse para ir nessa direção, de repente eu passaria meu alvo direto. Também estaria ao noroeste. Se alguém me indicasse para ir nessa direção, fosse naquela direção, novamente eu passaria o meu alvo, fosse em direção sudoeste. Ora, enquanto houver uma dúvida de direção, onde fica o oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. E quando essas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Isso mesmo, tem que estar aí. E quando vemos algo ser apresentado, acho que em vez de apenas fugir e dizer, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como essa, eu não poderia crer nisso, por que não toma a Bíblia? Senta-se, encara, estude. Você está aqui na reunião agora, apenas dê uma olhada nela, verifique, é você próprio, com a palavra. Verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-la contar a verdade. E ela tem de contar a verdade de Gênesis a Apocalipse.